Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a primeira mensagem da série Configurando a Agenda, e na semana passada nós falamos sobre os projetos, como é que nós vamos correr atrás dos nossos sonhos e como é que nós vamos correr atrás dos nossos projetos para o ano de 2016, tendo por base alguns elementos que nós trabalhamos na semana passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família dentro da nossa agenda para o ano de 2016 e, claro, para a agenda de enquanto a gente tiver tempo de vida, não é? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre configurando a agenda, pensando na temática da família. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Versículos de 24 a 27. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Pai, precisamos muito da direção do Senhor. Nós vamos conversar sobre esse assunto da família e pedimos para que, em nome de Jesus, o Senhor nos encha da Tua palavra e que, a começar em cada um de nós, a nossa família seja transformada. Em nome de Jesus. Sê comigo, sê com as minhas palavras, com os meus gestos, com o meu raciocínio, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que o Senhor me use, pecador como eu sou, pequeno como sou, para que a Tua igreja seja edificada. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre fui uma criança muito ativa. Minha mãe dizia que quando ela ia na C&A e tinha aquelas araras de roupa, e ela ia junto comigo, e ela ia às vezes com uma amiga e tal, e tinha eu lá, né? E quando ela olhava para o lado, cadê o menino, né? E saía correndo para achar, de repente eu saía com uma camisola, já saí com sutiã, amarrado na cabeça, saindo de uma arara para outra, assim. E minha mãe, pega esse menino, né? Uma loucura, né? E eu me lembro que em alguns momentos lá em Santos, andando pelas ruas do Gonzaga, em meados de 1982, 1984, eu uma criança lá, e eu me lembro em várias vezes em que nós andávamos pela rua ali do Gonzaga, e eu olhava para algumas pessoas na rua sem conhecer, e eu dizia: eu amo a minha mãe, sem conhecer. A Liege é um pouquinho assim. A Liege é um pouquinho diferente da Lavínia, né? E a gente às vezes sai na rua e a Liege olha para as pessoas e fala: oi? Oi?
Aí a Lavínia entra na onda, né? Oi? Eu me lembro desses momentos em que eu falava para as pessoas andando, correndo na rua do Gonzaga, para gente que eu nem conhecia, e minha mãe ficava toda orgulhosa, né? Oh, meu filho pequeno, nem conhece as pessoas dizendo que me ama, né? O tempo foi passando e aquela criança deu lugar a um adolescente cheio de espinha na cara, com muitos questionamentos, e uma das coisas que mudou na vida daquela criança agora adolescente foi justamente o fato de não ficar mais dizendo para todo mundo que amava a mãe. Em seguida, esse adolescente cresceu um pouco mais e entrou num tempo de crise e de conflitos com a mãe, o que resultou num distanciamento do coração desse menino com o coração da mãe. O tempo passou mais um pouco e pela misericórdia e obra de Deus, o Evangelho tocou a vida daquele menino, e aí o menino, já jovem, se percebeu correndo atrás daquela atitude de quando ainda era criança. E percebeu que tinha que correr muito atrás, para dizer não apenas para a mãe, mas para ressoar para o mundo que ele amava a mãe, sim. E nessa história, eu descobri de fato que o Evangelho é poder para salvar. E que além do Evangelho ser poder para salvar, o Evangelho nos ajuda a viver essa salvação em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida. O meu relacionamento com a minha mãe foi restaurado. Eu voltei a praticar o que aquela criança nas ruas do Gonzaga praticava, e voltei a dizer para minha mãe e para as pessoas o tanto que eu amava a dona Ione Maria Vila. E aí, com quase 30 anos de idade, quando eu tinha uma folguinha do seminário, eu tinha uma folga uma vez por mês da igreja que eu trabalhava no interior de São Paulo, e um final de semana, com quase 30 anos, eu andava nas ruas de Leme de mão dada com a minha mãe, e me sentindo bem e feliz da vida. É interessante que a última palavra que eu disse à minha mãe, antes dela se encontrar com o Senhor, foi que eu a amava. Foi a última palavra em sã consciência que a mãe ouve do filho: eu a amo. Foi a última palavra que eu disse para ela, na noite de 2 de outubro de 97. 97 não, desculpe, 2007. Eu estou contando isso porque é bom a gente relembrar algumas histórias da família. Aqueles churrascos de família geralmente acontece muita coisa. O pessoal conta muita história engraçada. Não, porque você, aquele negócio, o povo não gosta, fica bravo, né? Eu estou contando porque é bom a gente relembrar histórias da família, apontando para o fato de que a gente tem que sempre tratar desse assunto, principalmente como pastor, eu tenho que sempre tratar, resvalar desse assunto, e dentro da igreja a gente tem que resvalar nesse assunto, a gente tem que falar sobre família em algum ponto ou outro. Porque pode ser que hoje, nesse exato momento, você esteja vivendo aquele período de hiato, aquele período de silêncio que eu vivi na minha história com a minha mãe, onde eu não dizia mais para ela que eu a amava.
Pode ser que hoje o seu coração esteja tão distante do coração da sua mãe. Pode ser que hoje o seu coração esteja tão distante do coração do seu pai. Pode ser que hoje o seu coração esteja tão distante do coração dos seus filhos. Pode ser que o seu coração esteja tão distante do coração do seu irmão e da sua irmã. Pode ser também que a família perdeu sentido para a sua agenda desse ano. Você já não tem mais paciência, você está tão ferido, está tão ferida, que o assunto da família é um assunto que lhe dá vontade de agora pegar a sua Bíblia e ir embora para casa. Eu sei porque eu já tive essa mesma vontade. Você tem duas opções. A primeira, você pode ir embora. Não vou ficar bravo com você. Você pode ir. A segunda, você pode ficar. E eu oro para que o que eu chamo de granada santa estoure dentro do seu coração nessa noite e que a sua família receba uma pessoa diferente a partir de hoje à noite. Ninguém quer ir embora? Querem que eu feche os olhos? Ok. Relembrar a história e relembrar a importância da família é sempre bom, é sempre proveitoso e é muito importante para nós. E com base nisso, o texto que nós lemos vai nos mostrar sobre como a gente deve lidar com a nossa família. O que precisa ficar claro logo de início é que o que eu vou tratar hoje eu não vou tratar exclusivamente para quem é casado e para quem é pai. Eu também quero falar para aquele que é solteiro mesmo, porque quem é solteiro tem pai. Ou se não tem, quer casar e quer construir família. Então, abrange a todo mundo, ok? O texto que nós lemos vai ajudar a gente a levantar alguns elementos e a pensar algumas coisas sobre a família na nossa agenda da vida. Pois bem, Jesus conta aqui uma história. E como sempre, uma história maravilhosa. E como um bom contador de histórias que é Jesus, ele conta a história e prende a atenção de todo mundo. Jesus era um exímio contador de histórias. Não apenas porque contava bem, mas porque era criativo nas histórias. Extremamente criativo. E nessa história que ele conta sobre dois homens que queriam construir uma casa. E um homem quer construir a sua casa e constrói a sua casa sobre a rocha. E um outro homem quer construir a sua casa e a constrói sobre a areia. O que é que essa história tem para nos ensinar a respeito da família? Muitas coisas. Inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês a similaridade entre esses dois homens, nessa história contada por Jesus.
Eu queria apresentar para vocês a semelhança entre esses dois homens. O que esses dois homens apresentam em comum é o desejo de construir uma casa. Os dois têm o mesmo desejo, os dois têm a mesma intenção, eles querem construir uma casa. E pelos elementos da história, da parábola citada por Jesus, esses dois homens, eles querem construir uma casa sob as mesmas condições geográficas. Ou seja, perto de um rio. É um elemento muito interessante na história contada por Jesus, porque são dois homens que querem construir cada um a sua casa, mas no mesmo ambiente geográfico. Alguns comentaristas até defendem a ideia de que Jesus está falando aqui praticamente de dois vizinhos. Eles querem construir uma casa. É um elemento similar nos dois homens. O desejo em edificar uma casa é comum em todos. O desejo em edificar algo que na vida dê certo é comum para todos. Está em nós, está no nosso DNA. Nós queremos construir uma família. Ninguém casa para se separar. Ninguém cria filhos para aberração ou para maldade, não. Nós, quando casamos para dar certo. Nós, quando criamos os filhos, não criamos os nossos filhos para as maldades do mundo, não. O senso comum pulsa em nós, porque todos nós temos o desejo de construir a nossa casa. Todos querem construir alguma coisa na vida, todos querem ter uma casa, e por que não dizer um lar? É algo que todo mundo quer, alguns demoram mais do que outros, é bem verdade. Mas de modo geral, todos em algum momento da vida vão desejar ter alguém para construir ou para dividir uma vida. E sabe por que todo mundo quer ter uma casa? Sabe por que todo mundo quer ter um lar? Eu vou dizer. Porque quando a gente está fora da casa, quando a gente está no mundo, a gente tem a tendência de maquiar quem nós somos. Em casa, nós somos o que de fato somos. Em casa, nós somos o que de fato somos e nós não usamos máscaras. Em casa nós somos. E ponto final. E olha, não existe um campo tão fértil para evidenciar o nosso verdadeiro eu do que o contexto familiar. O homem, ele pode ser educado com todo mundo fora de casa, mas quando ele chega em casa e maltrata a esposa, ele está dizendo quem de fato ele é. A esposa pode ser uma educada para lidar com todas as pessoas dentro da igreja, polida. Mas quando vai lidar com o homem, é como uma goteira que vive gotejando na cabeça do homem dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. A similaridade desses dois homens no texto nos mostram que eles buscavam a mesma coisa. Eles buscavam desfrutar da vida e ter um lugar aconchegante, uma casinha de sapê onde essas pessoas pudessem se reunir e ficar em paz, em casa. Ser quem de fato eu sou, não ter que ficar inventando quem eu sou, não ter que ficar vivendo uma vida na base de uma personalidade criada que não faz parte de mim. Não, em casa eu sou, em casa eu vivo, em casa eu não preciso de maquiagem, em casa eu não preciso de que ninguém me avalie, porque eu sou o que eu sou dentro de casa. Então, na história,
Tanto o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, quanto aquele que construiu a sua casa na areia, a similaridade entre esses dois homens está no desejo em ter uma casa. Está no desejo de ter um lar. E isso pulsa em você, isso pulsa em qualquer homem, em qualquer mulher da face da terra, porque nós não nascemos para vivermos sozinhos. A partir daí, o que se tem na história são inúmeras diferenças entre esses dois homens. E as diferenças entre esses dois homens têm como base um único fato. O fato é o seguinte: um homem ouve as palavras de Jesus e as pratica. O outro homem ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica. E é exatamente nesse segundo exemplo, em ouvir as palavras do Senhor Jesus e não as praticar, é exatamente nesse ponto onde encontra-se o motivo da ruína de muitas famílias. Ouve-se muito, mas pratica-se nada do que se ouve. Quem constrói a sua casa sob essas condições conhece muito a Bíblia, ouve demais a Bíblia, mas não vive nada do que se ouve. Quem constrói a sua casa nessas condições edifica o seu lar sobre a areia. Ou seja, vai cair. O lar deixa de ser um lugar de saúde. O lar deixa de ser um lugar para refrigério da alma. As conversas nesse lar se extinguem. Não se tem mais diálogo, não se tem mais conversa, não se tem mais afago, não se tem mais respeito. O amor nesse lar dá lugar às amarguras relacionais entre cônjuges que não conseguem mais dormir juntos, que até podem dormir juntos, mas no meio da cama passa um avião de tão distante que estão. O amor dá lugar às amarguras relacionais entre pais e filhos, pais que oprimem os seus filhos, filhos que se rebelam contra os seus pais e relacionamentos que são destruídos, irmãos que não conseguem mais se olhar, não conseguem sentar à mesa para comer, nem que for um lanche. Quem constrói a sua casa sobre esse aspecto de ouvir, mas não praticar o que se ouve, constrói a sua casa sobre a areia da religiosidade. Religiosidade essa que isenta qualquer tipo de compromisso sincero com o verdadeiro Evangelho de Cristo. E quem vive assim, construindo a sua família sobre a base da areia, existe uma grande chance da sua família ruir. E sabe por quê? Porque qualquer base sem Cristo é areia. Você pode querer construir a sua família em aspectos psicológicos. Você pode querer construir a sua família com base no aspecto social. Você pode querer construir a sua família com base no aspecto econômico. Tudo isso é areia, porque a base fundamental para a construção da família, a base sólida é Cristo. Qualquer base sem Cristo é falida. Qualquer base sem Cristo é areia. Vai cair, vai ruir. Agora, sabe o que é que mais me deixou intrigado nesse texto? O que mais me deixa intrigado é o fato de que esse texto faz parte do Sermão da Montanha. E para quem Jesus está falando?
No Sermão da Montanha, para quem Jesus está falando? Ele está falando para os seus discípulos. Ele não está falando para o mundo. Porque é impossível o mundo viver o que o Sermão da Montanha ensina. É impossível. Só se vive o Sermão da Montanha se for guiado pelo poder do Espírito Santo do próprio Cristo. Não se vive o Sermão da Montanha sem o Senhor. Ele está falando com os discípulos. E para contextualizar, é como se hoje estivesse falando para os crentes. É como se o texto estivesse dizendo, olha, está cheio de gente na igreja, construindo o seu lar sobre areia, porque ouve demais a palavra, mas pratica-se de menos em casa. Ele não está falando para o ímpio, ele está falando para nós. Hoje, você que conhece o Evangelho, que conhece as Escrituras, que ora, que fecha os seus olhos, que participa do culto e que vai à igreja todo domingo. Isso é o que me deixa mais intrigado nesse texto. E isso explica o fato de muitas famílias que estão nas igrejas estarem se ruindo. Muitas famílias estarem se despedaçando, porque ouvem bem a palavra, mas não passa disso. A questão toda que Jesus aqui está dizendo é que não basta crer no Evangelho. Está me entendendo? Não basta crer no Evangelho. A questão aqui é mais do que crer. A questão aqui é obedecer. Você pode crer, mas se você não aplicar na sua vida em obediência, você constrói a sua família e a sua casa sobre areia. É isso o que Jesus está dizendo. Como é que nós vamos descobrir? Se estamos construindo a nossa família, se estamos construindo a nossa casa sobre areia ou sobre a rocha. Bom, o elemento mais claro é esse que nós tratamos. Né? Quem ouve, mas não pratica, constrói sobre areia. Então, quem ouve e coloca em prática dentro da sua própria casa a palavra do Senhor, constrói sobre a rocha. Ok, mas existe um elemento no texto que vai evidenciar a base da família. Sabe o que é que vai mostrar qual é o fundamento da casa? Sabe qual é o que vai mostrar o que é que vai mostrar o fundamento da vida? Sabe o que é que vai mostrar qual é o fundamento da sua família? O que tem em comum na história das duas casas. A tempestade. Ah, as tempestades. Os fortes ventos que batem sobre a nossa família. Os solavancos que a gente encontra na história da nossa família. As tempestades. As fortes tempestades. Apenas as tempestades da vida irão mostrar qual é o fundamento em que nós estamos construindo o nosso lar. Perceba que na história contada por Jesus, as tempestades atingem as duas casas. Atinge tanto a casa do homem que ouve e que pratica, tanto a casa do que ouve e não pratica. A tempestade atinge as duas casas. E sabe por quê? Porque as tempestades da vida, elas não são seletivas. As tempestades da vida, elas não escolhem se você é cristão ou não, se você vai na igreja todo domingo ou não, se você é bonzinho ou não, se você ajudou um cego a atravessar na rua ou não. As tempestades da vida, elas simplesmente caem.
distribuindo as suas angústias, distribuindo as suas incertezas, distribuindo as suas dores, distribuindo as amarguras da alma em cada um que recebe dela. As tempestades da vida vão cair sobre você, seja você fiel ou não. Vai vir, pode esperar, porque ela vai bater. Porque essa é a estação natural da vida. As tempestades, elas vão aparecer em qualquer momento e vai bater e assolar o telhado da sua casa. Saculejar a sua relação, estremecer as suas certezas, lhe fazer chorar escondido no banheiro, lhe causar medo, levar você a pensar: não, eu não vou na igreja hoje, porque hoje tem Santa Ceia, eu não vou tomar da Santa Ceia hoje. Elas simplesmente caem, tanto aos que ouvem as palavras de Jesus e praticam, como para aqueles que só ouvem e não praticam absolutamente nada. E aí a gente começa a entender que não existe família que se exima da possibilidade dos dilúvios da vida. Não existe família que possa se trancar nas paredes da sua casa e dizer assim: aqui nós estamos protegidos, nós somos a família coração. Nada nos alcança, nenhum mal nos atingirá. Nós somos a família coração. Nenhuma família pode se eximir da possibilidade dos dilúvios da alma, dos dilúvios da angústia, das tempestades que vão assolar a sua casa, porque ninguém é imune a ela. E as tempestades da vida, e especificamente dentro da nossa família, elas irão mostrar se o nosso fundamento é rocha ou se o nosso fundamento é areia, porque sem tempestade não tem como a casa ser testada. Entenda uma coisa: a sua família só vai ser testada o dia em que aparecer uma tempestade forte e assolar a sua casa. O seu relacionamento conjugal vai ser testado não é quando você está tomando vinhozinho com a sua esposa, comemorando 7 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos de casado, e deixando os filhos na casa dos irmãos da igreja. Entenderam o recadinho, irmãos? O relacionamento conjugal vai ser testado quando vocês entrarem em crise, quando vocês ficarem questionando se há amor, quando o dinheiro for embora, quando a doença chega, quando você olha para sua mulher e vai dar um cheiro nela e vai dizer assim: meu Deus, essa mulher cheira defeito. Ou então quando a mulher cheira o homem também, né? Tem que falar, né? Por favor, né? E diga assim: meu Deus, eu casei com esse homem, a barriga dele era um tanquinho, agora esse tanque está cheio de roupa, não se cuida, amargo, chega em casa, não me dá um afago, não me dá um carinho, só quer saber de jornal nacional, e vê o Corinthians jogar, que começa agora tudo de novo. As bases da nossa família, ela só vai ser testada quando as tempestades chegarem, porque no tempo da bonança o vento é leve, a brisa é calma e não se evidenciam os problemas. As tempestades da vida, elas vão mostrar se o que nós construímos sobre a rocha ou sobre a areia. Quando os nossos filhos se rebelam, é rocha ou areia? Quando a doença chega, é rocha ou areia? Quando a velhice se torna real, é rocha ou é areia? Quando as finanças da família se desorganizam, é rocha ou é areia? Se for areia,
o homem pula fora do barco. Se for areia, a mulher arranja um mais novinho. E assim a família se deteriora. E alguém aqui vai dizer, pastor, o nosso problema então, nós temos que pedir a Deus para que nos ajude nos tempos das tempestades, porque o problema é a tempestade, né? Não. Jesus está dizendo exatamente o contrário. Jesus não está dizendo que o nosso problema são com as tempestades, mesmo porque elas atingem tanto aos crentes quanto aqueles que não são crentes. O nosso problema não é a tempestade. O nosso problema é a estrutura. O nosso problema é o fundamento. O nosso problema é onde e como estamos construindo a nossa família. E é interessante a gente pensar nesse ponto. Porque geralmente aqueles que só ouvem as palavras de Jesus, mas não as praticam, geralmente essas pessoas são as primeiras a desacreditarem da família nos dilúvios da vida. Os que só ouvem a palavra, mas não colocam em prática nas suas vidas a palavra do Senhor, quando o saculejo, quando as lutas, quando as tempestades assolam, a primeira coisa que se acontece é se virar contra Deus e dizer depois para a família, não dá mais, eu não aguento mais, eu estou indo embora, eu quero viver, vou comprar uma Harley Davidson e vou passar a todas as praias do Brasil passeando, porque eu quero viver. O nosso problema não são as tempestades, o nosso problema é estrutural, é o fundamental, é o fundamento do ser. O nosso problema é com o nosso próprio coração, o que é que nós estamos construindo para a nossa casa. E tem mais, O que é que você pensa em construir, você que está namorando? Ou você que quer namorar, quer arrumar alguém, qual é a base que você vai escolher para fundamentar a sua família? Vou falar rasgado. Vocês me desculpem. Mas beijar na boca todo mundo quer. Agora quando chega o problema, depois vai na sala pastoral chorando, dizendo, ai pastor, eu não vou perguntar para você se o homem ou se a menina beijava bem, eu vou perguntar para ele qual é a intenção dele diante de Deus. O nosso problema não são as tempestades, o nosso problema é estrutural. Onde é que você está construindo a sua casa? Como é que você está construindo os seus relacionamentos? Onde você está construindo? Porque se você está construindo os seus relacionamentos e construindo a sua base fora de Cristo, é areia. E olha aqui só que interessante. O texto paralelo a esse, registrado lá em Lucas, no capítulo 6, dá uma dica para nós exatamente sobre isso. Abre lá a sua Bíblia. Lucas, capítulo 6. Lucas 6, de 46 a 49. Diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Já começa aí. Tem muita casa, muita família que vem para a igreja e diz Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor olha para essas casas, para essas famílias e diz assim, vocês me chamam de Senhor por quê? Se vocês não fazem o que eu peço, se vocês não fazem o que eu mando, eu não conheço vocês. Versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então ele vai dizer, olha, quem ouve e pratica, é semelhante a quem? Versículo 48. É semelhante a um homem que edificando uma casa,
cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Vamos parar por aí. Sabe qual é a diferença entre esses dois homens? É que um cavou fundo e o outro não. E qual que é o resultado disso? Bom, quem não cava fundo não está projetando, como nós falamos na semana passada. Quem não cava fundo não constrói a sua casa em cima dos seus achismos, em cima das suas próprias impressões sobre a vida, sobre a família, sobre a relação conjugal, sobre filhos, sobre dinheiro. Quem constrói a sua casa sem cavar fundo é porque o camarada está muito apressado para entrar na casa. Já viu aquele pessoal? Levanta a casa, levanta os muros, bota o chapisco e nós entra. Bota o telhado, pronto, acabou. Depois a gente vai mexendo dentro. Sem planejar, sem executar o trabalho direito, sem dar um acabamento, sem fazer um negócio bonito. Quem não cava fundo tem pressa para resolver as questões. E quantas são as famílias que ouvem a palavra, mas não as praticam, porque tem cavado raso, tem cavado e tem colocado os fundamentos da relação e da família sobre a areia. E tem uma pressa tremenda para resolver os problemas de casa, tem pressa para resolver o problema do filho rebelde, tem pressa para resolver o problema do marido, tem pressa para resolver o problema da esposa. Pressa, pressa, pressa. E quem paga o pato é a família, com um bando de gente precipitada. E lá em Provérbios 19 diz que peca quem é precipitado. Se você nunca parou para pensar, pense agora que a precipitação é pecado. Tem muita família se deteriorando, sabe por quê? Porque para resolver os problemas de casa vive buscando atalho, porque o atalho é menos exigente, porque o atalho não busca resolver, não corta a ferida e aperta para sair o pus de dentro. As impurezas, os atalhos, eles podem aparentemente evidenciar que vai resolver o problema sem muita dor. Gente que não pensa, gente que não ouve, gente que não tira tempo para proteger a sua casa e muito menos não cogita sobre as instruções bíblicas. Onde você está construindo a sua casa? Voltando ao texto de Mateus, o versículo 24 é a chave de tudo. O início do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que ouve estas minhas palavras. Que palavras? Que palavras são essas? Palavras que ele estava falando antes. As palavras do Sermão da Montanha. Tudo o que ele falou antes. Então ele está dizendo, quem ouve tudo o que eu falei antes, ouve e pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouviu tudo o que eu falei até agora, e não pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vai cair, vai ruir. E aqui a gente tem que parar para pensar um pouquinho sobre as instruções anteriores. Porque esse texto, o texto de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27, está intimamente ligado a tudo que ele falou lá no início do capítulo 5 e vem se estendendo. Esse texto tem como base tudo que Jesus falou antes. E eu, obviamente, não vou tratar tudo que Jesus falou antes agora. A não ser que vocês queiram ficar aqui até amanhã de manhã. Não ouvi nenhum amém, então tá. Então eu vou me embora. Tá certo. Se você prestar atenção
As instruções anteriores de Jesus no Sermão da Montanha têm como base, sabe o quê? A autorrealização em realizar o outro. A autorrealização na realização do outro. Essa é a base do Sermão da Monte. Você fica feliz quando você promove a felicidade do outro. Você se torna feliz quando você promove a felicidade do seu próximo. Como você promove a felicidade do seu próximo? Aí tem vários elementos. Perdoando, sendo fiel, amando, orando, intercedendo, abrindo mão, virando a face, e tal. E tudo que está no Sermão da Montanha. Interessante, né? A minha felicidade não depende em que eu construa a felicidade para mim mesmo. A felicidade do cristão está pautada no modo como eu promovo a felicidade no outro. Eis a rocha sobre a qual nós devemos construir a nossa família. Porque quem constrói a sua vida em cima dos princípios de Jesus é feliz. E a casa não cai. Sabe por quê? Porque não vive buscando autorrealizar-se nas custas do marido, da esposa, dos filhos e nem das finanças. Quem vive os princípios de Jesus, ouve e as pratica, não vive se auto-justificando para eximir-se dos seus erros dentro do contexto da família. Quem vive sobre a rocha, não vive para si, vive para o outro. E a gente só pode viver assim, se além de ouvirmos, praticarmos aquilo que ouvimos. Eu não sei como você está construindo a sua família. Não sei como você está construindo o seu lar. E também não sei o que você pretende com isso. O que eu sei é que existe uma rocha, onde as tempestades da vida vão aparecer, mas não vão derrubar a nossa casa. Porque a rocha é a palavra do Senhor, que nos ensina a viver, não para nós, mas para o outro. E quando você entende isso, você começa a desenvolver um estilo de vida, não voltado para o seu próprio umbigo ou para a sua própria satisfação, mas para a satisfação daquele com quem você vive e daqueles com quem você quer viver. Que Deus abençoe a nossa vida e que a nossa agenda tenha como mais prioridades as nossas famílias e o modo como nós lidamos com ela. Eu me lembro de uma vez, aconselhei um casal. Estavam vindo à igreja. E aí chegaram no gabinete apresentando sérios problemas. E no domingo de manhã, na escola dominical, eles vieram, me chamaram no canto, me abordaram e dizendo: estamos com sérios problemas. Mas hoje à noite a gente vem no culto. Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vem no culto hoje não. Não, eu não costumo dizer isso toda vez, tá, gente? Não fica esperando ouvir isso da minha boca, não. Mas eu disse para eles: não vem no culto hoje não. Olhei para o cara e disse assim: faz o seguinte, pega a sua esposa, leva ela para um lugar bacana, vai no parque da cidade, pega umas frutas, faz um piquenique, dá um beijo nessa mulher, para ela se sentir amada, junta ela junto ao seu peito, diga assim: aqui tem um macho, o macho é alfa. E depois, meu irmão, é vida que segue. Depois você vem me dar o relatório.
Mas eu não quero ver vocês hoje à noite aqui, não. Eu quero que você saia com a sua esposa. E que você a ame. E que você seja o primeiro a dar a martelada nesse muro que separa vocês. Cheguei no culto. Eles não estavam. Aí um danadinho. Na semana, eles me procuraram. E disseram assim: pastor, foi bom, mas os problemas continuam. Eu falei: é claro, você esperava o quê? Tá achando o quê, meu irmão? Que o negócio é assim? Não, vai continuar até o dia que você morrer. As tempestades vão vir, mas a gente tem que saber onde a gente edifica a nossa casa. Se é na rocha, que venham as tempestades.